Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estou aguardando a Marlise aqui chegar. Deixa eu chamar ela aqui. Bem-vindos à terceira live da MM Responde. Semana passada eu estava aqui sendo entrevistada, essa semana eu estarei entrevistando a Marlise. Oi, Marlise. Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bom? Tudo certo. Vamos então falar sobre os autônomos hoje, é isso? Isso mesmo, sobre os profissionais autônomos em geral. Ah, então tá bom, já vamos começar aqui a fazer essa divulgação, né? Quem tá aqui com a gente já manda aqui um direct, ainda bem que eu tô embaixo aqui hoje. Manda um É. direct, um aviãozinho, para quem você sabe que trabalha por conta própria, né? Isso é um termo também. Profissional liberal, autônomo, trabalha por conta própria. Marcela, se tu conseguir, digita aí no comentário o título da live, né? Aqui. Profissionais autônomos, e aí a gente já começa a falar sobre Pronto. isso. Agora tem que fixar. Tributação de autônomo. Como é que Vai ali em fixo isso? cima e coloca fixar comentário. Ah, aprendi. Deu? Deu certo, então. Ah, então tá bom. Para você que está nos acompanhando aqui, não esquece de compartilhar essa live para que outras pessoas tenham acesso. Já dá um coraçãozinho ali para que o ranking aí do Instagram seja melhorado, né? E essa live seja apresentada para outras pessoas. Então tá, é isso aí. Marlise, tu quer te apresentar? Para quem não te conhece, eu acredito que todo mundo te conheça, né? Mas. Acredito que sim, né? Então, eu comecei a MM em 1997. Sou contadora aqui, uma das sócias, né? A sócia fundadora. Comecei aqui o escritório desde essa época. E aqui no escritório hoje eu atuo principalmente na parte de pessoa física, atendendo a pessoa física, né? Tanto na parte dos impostos, da tributação, quanto na parte do desenvolvimento financeiro. Então, ajudo os clientes a crescerem financeiramente. E é isso aí. Então tá. E A tu quem pergunta é mesmo? principal. Oi? E tu quem é mesmo? Eu me chamo Marcela, sou sócia da MM também e atuo diretamente na área do departamento pessoal, junto com a Vanessa, que eu já vi que está aqui online. E a Então tá gente somos as responsáveis pelo departamento pessoal da MM. com muito, com muita força e com muito talento. Exatamente. Então, a pergunta principal da live de hoje é: médico, dentista, psicólogo, nutricionista podem pagar imposto pela pessoa física? Vamos ver então, né? A resposta inicial que eu vou dizer é sim. Podem sim pagar impostos diretamente na pessoa física. E a segunda resposta é a seguinte: será que vale a pena? Aí depende. Depende do que a gente vai conversar aqui hoje. Então, tá. Existe uma diferença entre profissional liberal e autônomo, né? Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho qual é essa diferença para o pessoal entender do que a gente está falando. Certo. Para mim, tá? Eu acho que não é uma diferença de nomenclatura somente. Eu não vejo que existe muita diferença entre profissional liberal e autônomo. Mas o que eu vou explicar aqui, né? O profissional autônomo é aquele que faz os seus cadastros devidamente, né? E faz a sua tributação acontecer tanto a nível federal quanto a nível municipal. Ele presta serviços, então isso precisa ficar bem claro. Tanto o profissional liberal quanto o profissional autônomo, ele é um prestador de serviço. E aí, a gente tem aqui um número grande de prestadores de serviço, como nós que somos contadores, como os profissionais da psicologia, os dentistas, os médicos, fisioterapeutas, nutricionistas. E também temos aqueles outros que não têm uma profissão regulamentada, como, por exemplo, o pedreiro, o pintor, o pipoqueiro, as pessoas que têm algum tipo de serviço, a faxineira, né? A pessoa que trabalha com limpeza. Então, assim, a gente tem duas categorias dentro desse mesmo item, que é o profissional autônomo ou o profissional liberal, né, como é chamado, que são as categorias que têm um registro profissional e são as categorias que não têm um registro profissional. Então, por exemplo, o médico, ele tem que se registrar lá no CRM, no Conselho Regional de Medicina. O contador precisa ter um registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade.
o de nutricionista também com conselho de nutrição. E assim sucessivamente. Existem profissões que são regulamentadas, que precisam de um órgão regulamentador, né? Então, os conselhos, faço parte, inclusive, do Conselho de Contabilidade, os conselhos, eles regulamentam, eles ajudam o bom êxito profissional das pessoas que estão ali. Então, para essa categoria, a única possibilidade de trabalho por conta própria ou eu vou abrir um CNPJ e trabalhar com uma empresa, ou eu vou tributar no CPF. Então, a gente separa essa categoria aqui desse lado. Do outro lado, a gente tem as outras categorias que prestam serviço, como, por exemplo, o artesão. O artesão não tem necessidade de ter um conselho regulamentando aí a sua profissão. O pintor, como eu falei, né? O eletricista, a pessoa que trabalha com limpeza doméstica. Para esse grupo de pessoa, a gente tem o microempreendedor individual. Que aí a gente vai falar na semana que vem somente sobre o MEI, porque tem bastante coisa para a gente falar sobre o MEI. Então, esse grupo que pode estar no MEI, vale a pena estar no MEI. Ele tem, claro, algumas limitações, como a questão do faturamento, tem outras limitações ali nas questões do MEI, mas esse grupo pode sim estar dentro do MEI. Mas para este grupo do lado de cá, que não pode estar no MEI, então a gente tem essa opção da tributação do autônomo. Não sei se eu respondi, então os profissionais... Respondeu. Né, não podem estar no MEI, então eles estão excluídos, aí só resta essa possibilidade de se cadastrar como autônomo, por exemplo. Certo. E quem pode ser um profissional autônomo, tu já falou, né? Então, qualquer tipo de profissão, regulamentada ou não, pode ser um profissional autônomo. Pode ser sim. Exatamente. Tá. Uma dúvida que sempre surge é se o autônomo precisa contribuir com o INSS. Certo. Bom, então eu acho que eu vou responder até uma que deve vir aí na sequência, que a gente anotou as perguntas. Tem várias aqui. Pedidas, né? E se você que está acompanhando a live tiver pergunta, pode colocar aqui também. Bem-vindos quem está aqui, né? Bem-vinda, Débora, por aqui, Patrícia, o pessoal da Defato, Vitor, Lucinéia, Thaís. Quanta gente, bem-vindos por aqui. Então, eu acho que antes disso, né? Antes dessa resposta que eu vou te dar, se paga INSS ou não, é importante a gente entender que para trabalhar como autônomo, né, como profissional liberal, dentro da legislação, é preciso que tenha alguns registros. Então, não é porque eu sou contadora e trabalho por conta própria, né, digamos que eu não tenho escritório, que eu trabalho sozinha atendendo os meus clientes. Eu posso trabalhar? Sim, posso. Posso tributar na minha pessoa física? Posso pagar os meus impostos todos na minha pessoa física, mas eu preciso de alguns registros. Então, para eu poder trabalhar, eu preciso me registrar no Conselho de Contabilidade, primeiramente, né, no meu conselho de classe. Eu preciso ter um registro junto com o INSS para fazer a minha contribuição para a Previdência, daí já respondendo aí a tua pergunta, né? E preciso também ter uma autorização de funcionamento da nossa prefeitura municipal, da sua cidade, né? Você que está me acompanhando que não é de Florianópolis, você vai fazer um registro na sua cidade de origem. Porque é a prefeitura que me autoriza a fazer esse tipo de atendimento, mesmo que ele seja um atendimento online. Então, eu preciso fazer com que esse atendimento seja registrado tanto a nível federal, quanto a nível municipal e também com o meu conselho de classe. Até aí, certo. Tudo certo? Tudo certo. Esse registro, então, precisaria tanto para profissionais liberais, que tenham qualificação, como para autônomos. Quanto para autônomos, exatamente. Então, se aquele profissional autônomo, né, vou pegar aqui o exemplo do eletricista. Então, o eletricista ele não tem conselho de classe, mas ele presta serviços aqui na região da Grande Florianópolis, por exemplo. Ele precisa se registrar, sim, na prefeitura, para que ele tenha uma autorização para essa prestação de serviço acontecer, tá? Então, claro, o eletricista, no caso do eletricista em especial, vai valer mais a pena ele estar no MEI, que ele pode estar dentro do MEI. Mas, se fosse qualquer outro tipo de serviço, se por um acaso ele não pudesse estar no MEI, né? Digamos que ele é sócio de uma empresa, tem algo impeditivo, ele pode sim tributar na pessoa física dele, desde que ele faça todos os registros acontecerem. Certo. E qual seria essa porcentagem de contribuição? Aí é que pega, né? Então, assim, segundo a legislação do INSS, é preciso pagar 20% sobre todo o valor que é
recebido dos serviços. Então, aí é que mora, né, a grande questão toda, tá? Porque a gente precisa prestar contas para dois lugares. Um é a Receita Federal e o outro é a Prefeitura Municipal da sua cidade. Então, para a Receita Federal, a nível federal, a gente vai ter sempre as questões relacionadas a tanto a parte do imposto de renda de pessoa física quanto a parte do INSS. São dois itens aqui que a gente precisa considerar. E aqui na prefeitura da sua cidade, a grande questão é o pagamento do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então, são três órgãos aí que o profissional autônomo, o profissional liberal, precisa prestar contas todos os meses, precisa estar atento a essa regulamentação, né? Então, primeira fase seria o cadastro, faz todos os cadastros, bem bonitinho, a prefeitura libera a nota fiscal de prestação de serviço no CPF. Então, é interessante até quem está aqui nos acompanhando, quando vai em algum lugar, um médico, dentista que recebe uma nota no CPF, às vezes pensa, mas que estranho, isso tem validade? Tem validade. Às vezes recebe até um recibo, isso tem validade? Tem validade a nível federal. A nível municipal, a pessoa precisaria estar tirando uma nota fiscal da prefeitura da sua cidade. Mas a nível federal, ele está pagando os impostos. Certo. Então, primeira parte aqui, né, é a questão do INSS. No INSS, é necessário que se veja o pagamento de 20% sobre o valor de rendimento. Então, se eu tenho um rendimento de R$ 1.000, mensalmente eu tenho que fazer o recolhimento dos R$ 200 da Previdência. Esse valor, ele é proporcional, né? Então, se eu recebi R$ 3.000 nesse mês, eu vou pagar 600 da Previdência, assim sucessivamente. Mas ele tem um teto, ele tem um limite, que até eu deixei aberto aqui no meu computador a tabela, para não errar aqui o número. A tabela... 3.000, 6.000 e pouco, né? R$ 6.101,06, o que dá, né, 6.101,06 vezes 20%, que dá um total de R$ 1.220. Então, até esse limite máximo de R$ 6.000, né, 6.100, a pessoa precisa contribuir com 20% para a Previdência. A partir daí, ela já está pagando pelo teto máximo, então ela não contribui mais a partir de R$ 1.220. Isso é preciso levar em consideração, porque dependendo do caso, essa contribuição mensal para o INSS invalida a possibilidade de, quer dizer, não que invalida, né, mas que torna mais cara a possibilidade de fazer essa tributação pelo CPF e não pelo CNPJ. Sim. Então é sempre 20%. Oi? Não sei se ficou claro, se eu consegui explicar. Conseguiu, aham. Então, a contribuição previdenciária vai ser sempre 20% sobre o serviço, sobre a prestação daquele serviço, limitado aos 6.000 e pouquinho, que é o teto da Previdência. Exato. E é interessante lembrar, né, Marcela, porque quem trabalha em outro local que contribui para o INSS não precisa fazer esse recolhimento separadamente, né? Então, se, por exemplo, a pessoa já trabalha formalmente em outro lugar, né, já recolhe para a Previdência Social pelo teto máximo, teto ali de 6.101,06, ela não tem necessidade de fazer o recolhimento na pessoa física, mesmo que ela Exatamente. Em outros lugares. Agora, eu queria que tu respondesse, porque até agora eu vou fazer uma pergunta aí para ti, né? Até tu fizesse essa pesquisa na semana passada para a gente, né? No caso de uma pessoa que é funcionário público, por exemplo, né? Ele já recolhe, foi um caso de um cliente nosso, ele já recolhe teto máximo em outro local, mas é Previdência Estadual que ele recolhe, né? Não é a Previdência Nacional, não é o INSS. E aí a gente foi atrás para saber como é que funcionava. Marcela, conta aí. Exatamente. É que nós somos obrigados a recolher como um órgão público, que é o INSS. Então, qualquer outro tipo de previdência, de recolhimento de INSS que não seja público, que não seja o INSS, é obrigada a continuar recolhendo mesmo assim. Então, tu pode ter, por exemplo, uma previdência privada, tá recolhendo o INSS de outras formas para fins de aposentadoria, mas isso não te isenta de estar descontando o INSS como autônomo, como empregado. Exato, exatamente. Então, quem trabalha aí por conta própria, né? Quem tem trabalha sozinho, né? Muitas vezes é importante estar atenta a essa questão do INSS, que é uma das tributações, né? Uma só. Exatamente.
E tem uma pergunta que, essa pergunta que a gente acabou de comentar, veio para nós, né, de funcionário público, se seria obrigado a recolher o INSS. E tem mais duas, mais ou menos relacionadas a essa pergunta, né? Uma que é funcionário, né? Uma pessoa que é funcionária, prestou um serviço autônomo, se seria obrigado a recolher o INSS, e de aposentados. Aposentados que prestam serviço autônomo. Certo. Os dois casos, quer dizer, o primeiro caso para quem é funcionário, né, de uma empresa que já paga o INSS, ele pode verificar se ele está pagando já pelo teto máximo. Então, se ele já recolhe pelo salário dele o valor do teto máximo para cima, então ele não precisa pagar novamente se ele faz um serviço como prestação de serviço autônomo. Agora, já os aposentados, no meu ponto de vista, precisam pagar, precisam recolher, porque a aposentadoria, ok, tudo bem, mas ele não está contribuindo mensalmente para o INSS. Então, ele precisa fazer esse recolhimento separadamente. Lembrando sempre do limite dos 6 mil e pouquinho, que é o teto máximo da Previdência. 0,6, isso mesmo. Esse é o limite máximo. E quando que um autônomo recolhe 11% e 20%? Qual é essa diferença? Essa diferença do autônomo é só se ele recebe até um salário mínimo por mês. Me corrige se eu estiver enganada aqui nessa questão. Porque se ele tem um rendimento mensal de até um salário mínimo, ele pode optar por recolher o 11%. Esse 11% ele não dá direito para ele à aposentadoria por tempo de serviço. Ele é uma forma de contribuição optativa, né? Onde ele tem direito somente à aposentadoria por idade. Mas isso é limitado ao valor de um salário mínimo. Então, é somente para quem recebe rendimento de até um salário. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Passou de um salário, a contribuição é de 20%. E o valor mínimo, né? É bem importante lembrar que o valor mínimo é o valor de um salário mínimo, né? Hoje é 1.045, então a gente não consegue estar contribuindo com menos. Certo, não consegue pagar menos. É importante também lembrar, né, que essa questão do INSS, do autônomo, a gente está conversando aqui para quem presta serviço para outras pessoas físicas. Então, no caso do médico que faz um atendimento para uma pessoa, né? Então, ele vai emitir uma nota fiscal, um recibo para aquele CPF, o nutricionista, o dentista, o psicólogo, o contador, enfim, a gente trabalha no esquema para pessoas físicas. Então, se estivéssemos trabalhando no esquema para pessoas jurídicas, obrigatoriamente aquela empresa estaria fazendo o recolhimento do nosso INSS. Então, ela receberia a nossa nota, receberia também, faria a emissão de um RPA, que é o recibo de pagamento de autônomo, e ali ela faria o recolhimento desse INSS que ela descontaria de mim. Então, tem essa diferença, e aí sim, quando é para uma empresa, essa alíquota é de 11%. Exatamente. Então, sempre quando tem uma prestação de serviço, né, uma empresa contrata algum autônomo, pessoa física, então tem que entrar na folha de pagamento essa contribuição, vai ter a retenção e tem a retenção de 11% de INSS. Exatamente, bem por aí. Isso mesmo. A gente também recebeu uma perguntinha no Instagram da MM, é a seguinte: prestei serviço para uma empresa e eles descontaram 11%. É bem a situação que a gente falou, né? E aí a pessoa pergunta se tá certo esse desconto e se ele ainda precisa recolher os 20% de INSS, como carnezinho de contribuinte individual. Certo. O que eu vou dizer aqui, né? Primeiramente, que tem que entender qual é esse valor dessa contribuição. Porque, por exemplo, pode ser que eu tenha feito um serviço para uma empresa, uma pessoa jurídica, que tenha custado R$ 500. Aí a empresa vai lá, recolhe o 11%, retém o 11% e está super certo, né? Ela é obrigada a recolher, ela vai passar esse 11% para o governo. Só que a minha contribuição, enquanto pessoa que quer um dia se aposentar pela Previdência Social, se esse é o sonho, né, da maioria, a minha contribuição ela vai estar menor do que um salário mínimo. Então, nesse caso, a nossa orientação é que faça realmente um carnê de INSS separado e pague esse complemento ou pague esse valor mínimo que a Marcela falou ali de 11% sobre um salário. Que daí a sua contribuição vai ficar completa, vai ficar cheia no mês. Mas somente nesse caso, né? Agora sim, digamos, eu prestei um serviço para uma empresa, custou R$ 2.000. A empresa foi lá, recolheu 11%, reteu 11% meu, repassou esse 11% para a Previdência.
Só que eu prestei outros serviços para pessoas físicas que custaram mais R$ 3.000. Então, sobre os R$ 3.000, eu vou ter que sim pagar 20% para a Previdência. Então, são coisas separadas. O que é para pessoa jurídica, a própria pessoa jurídica vai fazer esse recolhimento, e o que é para pessoa física vai ser feito separado. Certo. Bom, de dúvidas que eu tinha anotado, que a gente tinha recebido, eram essas. Eu não sei se tu queres complementar com mais alguma coisa. Faltaram, então, 2 perguntas que eu recebi aqui, que eu esqueci de te passar. Pode falar. Vai falando. E se você que está nos acompanhando tiver mais dúvida, pode colocar aqui. Aí, assim, a gente só falou do INSS, né? Então, de uma forma da tributação INSS, a gente esgotou aqui o assunto, eu acredito. Mas a gente precisa pensar nas outras 2 formas de tributação, que é o imposto de renda de pessoa física, tá? Então, existe o imposto de renda que precisa ser pago mensalmente e depois a parte do ISS, que é a prefeitura municipal aí da sua cidade que vai calcular e vai cobrar. Então, primeiramente, parte do imposto de renda. Vai ser cobrada parte do imposto de renda a partir da tabela do imposto de renda mensalmente, tá? Então, a tabela tá aqui na minha tela também, ela começa ali em R$ 1.903. Até esse limite não tem que se falar em pagar imposto todos os meses, né? E aí aqui eu estou falando para pessoas, profissionais liberais, autônomos que recebem diretamente dos seus clientes, dos clientes de pessoa física. Então, nessa parte da tributação, né? Então, a gente tem ali até um valor de 1.900, não precisa se preocupar com o pagamento de imposto. De 1.900 até 2.826, a pessoa vai começar a pagar imposto numa alíquota de 7,5%. Aí vai subindo, né? Passou até 3.700, vai para 15%, depois até 4.664, vai para 22,5%. E acima de 4.664,68 vai para 27,5%. Então é preciso ser considerado isso, né? Quando eu presto um serviço para alguma pessoa física acima de R$ 1.903, eu preciso fazer esse cálculo todos os meses. Abater o valor que eu já paguei de INSS e colocar as outras deduções ali. Aí, nesse caso, a gente tem a possibilidade de fazer um livro caixa. O livro caixa, o que que é, né? Então, eu presto serviço para 5 pessoas durante o mês. De cada pessoa eu recebo R$ 1.000. Eu recebi R$ 5.000 esse mês de prestação de serviço de treinamento, assessoria, consultoria, enfim. Eu recebi esses 5.000, eu paguei 20% de INSS, então eu já deduzo desse meu 5.000 R$ 1.000 de INSS. E dentro dessa sobra de 4, eu paguei algumas outras coisas, como, por exemplo, o aluguel da minha sala, que foi mais R$ 1.000. Então, eu deduzo o aluguel da sala que eu utilizei e eu vou ter R$ 3.000 ali para tributação. Então, sobre esses R$ 3.000, eu vou aplicar a tabela do imposto de renda, vou fazer o recolhimento de uma guia no próximo mês, até o dia 30 do próximo mês. É bem importante essa informação para quem está nos acompanhando, para quem vai, inclusive, nos ver ou ouvir depois através do YouTube, desse vídeo gravado. É importante essa tributação porque ela não é no ano seguinte na declaração, ela é no mês seguinte. Então, se eu vou fazer o recolhimento somente na declaração, eu preciso estar consciente que esse valor ele já está acabado, assim, já está, no caso, vencido com juro e com multa. Então, é importante ter esse olhar, né, sobre esses números. Passou o prazo, então já paga juros e multa. Exato. Tem um mês para estar recolhendo o imposto de renda sobre aquela prestação. Isso. Então, aqui no escritório a gente faz isso, né? Esse controle de livro caixa de profissionais autônomos. Temos clientes autônomos, profissionais liberais que fazem esse controle mensalmente, tanto quanto a gente cuida também da parte do INSS, né? Dos carnês dos 20%, para mandar todos os meses para os clientes. E a terceira coisa aqui da tributação, na terceira parte, é a parte da prefeitura. Então, na prefeitura municipal da sua cidade, obrigatoriamente você precisa ter um cadastro. Algumas prefeituras, elas liberam, né, elas autorizam que seja feito essa parte de tributação, né, de pagamento de autônomo, como sendo um ISS fixo. Aqui em Florianópolis é dessa forma. Então, se paga ali, eu acho que 1.200, 1.300 mais ou menos por ano, que dá dividido em 12 parcelas. E aí, independente de quanto que é o meu faturamento, eu pago esse ISS fixo. Muitas outras prefeituras, elas cobram proporcionalmente. A alíquota vai de 2% até 5%, dependendo da atividade. Então, emitiu a nota, vai gerar a guia do ISS de autônomo e fazer o pagamento.
A grande questão aqui é que, somado esses três impostos, né? Então, tanto o imposto federal do imposto de renda, o INSS e o ISS, em muitos casos isso fica mais caro do que se eu abrir um Uma CNPJ. empresa. Então, Exatamente. a gente está chegando à conclusão, para muitos casos a gente tem feito esse estudo, que vale mais a pena abrir o CNPJ. Então tem que avaliar bem para ver o que, que é mais viável. Se eu manter uma pessoa física, né, e ter toda essa tributação, INSS, ISS, imposto de renda, ou tá abrindo um CNPJ. Exatamente, exato. Acho que essa é uma assessoria que a gente oferece aqui na MM, né, que consegue fazer para os profissionais autônomos e que a partir daí surge essa decisão, né? Eu quero estar 100% regular, então de que forma eu posso fazer isso, né? Seja através do profissional autônomo ou através da abertura de uma empresa. Certo. Mais alguma coisa que tu queiras colocar? Então, eu acho que é isso, né? Esse vídeo vai ficar gravado. Depois, quem esteve aqui, marca quem precisa ouvir, né? Quem é profissional autônomo, que muitas vezes muitas vezes o autônomo ele é tido, né, como aquele informal. E aí é que tá essa grande diferença, né? A gente não tá falando aqui de trabalho informal, a gente está falando de profissional autônomo que trabalha por conta própria, mas que está legalmente formalizado, autorizado a trabalhar nesse formato. Não é o formato mais barato, então é preciso deixar claro isso aqui, né? Muitas vezes é mais barato abrir uma empresa, abrir uma organização, Sim. mas ainda assim é possível para quem quer talvez começar e fazer isso de uma forma regularizada. Então tá certo. Certo? Seria isso? É isso então, né? Obrigada, Marcela, obrigada por essa troca que nós temos Eu que aqui. agradeço. Semana que vem, então, já fica aqui o convite. Nós vamos falar sobre o MEI na semana que vem, sobre o microempreendedor individual. Então, acho que esse tema vai chamar bastante gente, né? Porque é uma dúvida bem comum das pessoas. Já reserva, você que está nos acompanhando, reserva aí na sua agenda, terça-feira que vem, 18 horas e 27 minutos aqui. Certo? Certo, então. Muito obrigada. Então tá. Obrigada também. Um Beijinho. beijo. Tchau.